Então vamos falar sobre soldagem de alumínio, né? Como adquirir, de certa forma, essa alta performance. Tem muita gente que acha que alumínio, como eu falei, é só o cara ter, saber derreter vareta, o cara ter boa coordenação motora. Nem sempre é somente isso, tá? Que às vezes até dá certo. Mas eu vou deixar alguns detalhes aqui na live de hoje para que a gente converse, né? Vocês podem estar tirando dúvidas de como a gente conseguir, por exemplo, uma quina dessa daqui, a gente conseguir acabamentos como esse aqui, né? Onde o aluno ele consegue ter tanto um padrão na largura do acabamento, como as escamas, né? Elas são todas uniformes, mas também a penetração, que não pode esquecer, a penetração também por completo. Então isso aqui a gente vai estar falando, como adquirir isso. Então, como eu comecei a live, né? Tudo precisa de planejamento. Um aluno, né, o profissional que ele necessita adquirir esse conhecimento, ele precisa se planejar em tudo. Eu vejo às vezes um profissional muito bom, o cara tem a mão boa, mas ele não é um cara tão caprichoso. Ele não é um cara que ele sabe, por exemplo, organizar seu ambiente, ele não sabe se planejar. E às vezes um cara que ele não tem tanta habilidade, mas ele acaba sendo um cara mais organizado, às vezes ele acaba trazendo bons resultados, até melhores do que esse cara que tem uma mão melhor. Quando eu falo planejamento, a gente fala, por exemplo, desde a preparação, da organização e até a montagem. Uma junta, por exemplo, eu vou começar por uma quina dessa daqui. Tem muitos profissionais hoje que não conseguem adquirir um acabamento como esse aqui numa quina dessa. Tem várias quinas aqui, ó. Tem muitos profissionais que não conseguem adquirir um acabamento desse. Não somente acabamento, tá? Porque tem gente que acha que acabamento no alumínio é somente a face. Acha que é uma solda bonita. Esquece a questão da penetração. Então, por exemplo, uma solda dessa daqui, para você adquirir esse acabamento aqui, é mais do que uma boa mão, é mais do que uma boa coordenação motora. Porque isso aí você adquire com o tempo. Mas você precisa de planejamento, você precisa de estratégia, você precisa de técnica e precisa ser muito caprichoso. Quando eu treinava os meus alunos, eu pegava muito no pé no momento que a gente ia fazer essas montagens para ver se aquela quina, isso aqui é uma junta de quina, né? Uma junta de ângulo em quina. E para ela adquirir esse contorno de raio e com penetração, ela precisa, né, estar bem montada. Como assim bem montada, Lucas? Às vezes a gente diz, é para montar uma junta de quina, né? E aí o cara, ao invés de deixar quina com quina no alumínio, ele acaba deixando o quê? Ele deixa a junta passando aqui, ó, e fica, né, praticamente uma junta de aresta, já não mais uma junta de quina. Ou ele deixa aberturas, uns cantos eles deixam quina, outro canto fica com abertura, e isso acaba atrapalhando muito. E ainda mais no alumínio, pessoal. O alumínio ele é um material que ele, de certa forma, ele ajuda muito na montagem. É um material maleável. Às vezes você pega, por exemplo, um material mais duro, se você não tiver cuidado, você bate, ele amassa e acaba danificando. O alumínio, qualquer batidinha leve, normalmente quando a gente está montando uma estrutura como essa daqui, ó, você tendo um martelinho pequeno, você consegue dando algumas batidinhas e ela vai colando todinho, deixando quina com quina. Então assim, a quina, estou dando exemplo da quina, a gente vai falar sobre outras juntas como dessa montagem aqui, mas a quina ela precisa estar intacta, quina com quina, e isso aí às vezes parte até da preparação. Você pega, por exemplo, uma chapa que foi cortada ali numa guilhotina, às vezes a borda da chapa, ela tá o quê? Ela tá um pouco amassada, e aí quando você vai montar, isso atrapalha. Um detalhe importante, para mim conseguir, se vocês observarem no vídeo, eu acho que dá para vocês verem bem a penetração total da junta. Essa penetração total aqui, ó, ela precisa de fato penetrar e ao mesmo tempo fundir. Se você deixa, por exemplo, uma quina afastada da outra aí, muitas vezes acontece de você, por exemplo, no momento da soldagem, o material ele penetrar, mas ele fundir somente nas bordas da chapa. E aí esse material ele acaba deixando falta de fusão. É uma falta de fusão que penetrou. Nem sempre penetração quer dizer que o material fundiu, tá? Então, por exemplo, uma quina como essa daqui, a gente sempre pede para o aluno deixar o máximo colado, né? E eu já vi muitas pessoas, né? Os caras ferramenta, tem todo um capricho, solda muito, mas eles pecam no momento da montagem. Eu costumo dizer que a montagem, a preparação do aço inox, do alumínio, 90% está nessa preparação.
Se você, por exemplo, me dá hoje uma estrutura dessa toda mal montada, eu estou usando isso aqui, pessoal, como exemplo, tá? Isso não quer dizer que uma estrutura dessa daqui, que a live vai falar só sobre estrutura de alumínio, essas aqui em específico não. A gente está querendo trazer esse exemplo aqui para, por exemplo, você utilizar no dia a dia na fabricação de qualquer equipamento. Isso aqui a gente não deixa de ser um corpo de prova. Isso aqui é um corpo de prova que a gente treina os alunos, onde a gente começa a fazer o quê? Fazer com que esse aluno ele pratique vários tipos de junta. Que nós temos juntas de quina, juntas de topo, junta de ângulo, né? Junta de ângulo, porém ela circunferencial. Então, isso aqui é apenas um corpo de prova, onde você vai simular, né, algumas juntas numa peça como essa daqui. Inclusive, né, no meu curso eu faço uma montagem dessa daqui, mostrando todo o passo a passo como fazer essa montagem. Na intenção não é simplesmente do aluno ele fazer isso na sua casa, mas na intenção de mostrar muitas vezes detalhes que o aluno ele precisa entender, como fazer para, por exemplo, trabalhar contornos como esse aqui, ó. Olha o encontro de juntas que tem nessa junta aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 soldas numa junta só. E a concentração de calor nessa região, dependendo de como você tiver, se o material está mais frio ou mais quente, ele pode te atrapalhar muito. Tem muita gente que quando chega numa estrutura como essa daqui, não consegue deixar, olha, veja bem, toda a estrutura bem homogênea. Não somente isso, né? A penetração também, ela bem acabada. O Otávio colocou, poderia comentar sobre as melhores varetas de adição para chapas, tubos e barras? O Otávio, vamos lá. Com relação à vareta, cara, eu fiz até um vídeo esses dias, né, falando sobre porosidade no alumínio. E um grande vilão que pouca gente ataca, vou dizer assim, quando se fala em porosidade, muita gente acaba não lembrando desse fator que é o consumível. Eu já presenciei muito, por exemplo, eu já comprei também material de baixa qualidade. E aí o pessoal às vezes diz, você tem vareta de alumínio? Tenho. Qual é a classificação? 40, 43, 53, 56. E você pede e às vezes o cara não diz nem qual é a marca, né? Quando você recebe a vareta, ela é aquelas caixas brancas que não tem marca alguma. E aí o cara diz, mas é 40, 43, então vai me atender. E aí coloca isso aí, por exemplo, numa peça, seja um cabeçote, um radiador, às vezes acaba aparecendo algum problema e o cara não sabe por quê. Ele começa a condenar problemas como do tipo, será que é o gás? Será que é a máquina? Será que é um parâmetro de soldagem que eu estou utilizando inadequado? Então, assim, o entendimento sobre essa questão dos possíveis defeitos que pode haver na solda é muito importante para a gente poder resolver os problemas. Uma vez que a gente tem um alumínio, né, muito bem acabado, um alumínio novo, mas ao mesmo tempo você tem uma vareta de má qualidade, isso pode te trazer problema. E eu vou dizer a vocês que a grande maioria das vezes o pessoal tem comprado vareta de baixa qualidade e aí às vezes acaba atacando outros problemas, né? Então varetas de qualidade que eu falo, pessoal, varetas que normalmente são de marcas conhecidas. Eu não vou estar citando nomes aqui, tá? Mas, por exemplo, hoje eu dentro da minha empresa eu trabalho com a H-Soldas, que é uma marca que eles me representam. Na verdade eu represento eles me representam também. E assim, é uma vareta que eu tenho excelentes resultados. Mas não somente a H-Soldas, tem várias outras marcas, né, com credibilidade no mercado e que sempre eu digo ao pessoal procura marcas com credibilidade, né, procura, né, profissionais que trabalham com isso, já têm experiência e que já passaram por isso, né. Eu sempre digo ao pessoal, qual a vareta que você está utilizando? E a grande maioria das vezes, quando a gente vai olhar, não é uma marca de boa credibilidade, como existem máquinas também, né, de má qualidade. Então a vareta, tá, é um grande vilão no problema de porosidade, de contaminação, que normalmente aparece na poça de fusão. Aqueles cabeçotes que a gente enche, né, no processo TIG. Quando existe nesse problema de porosidade, a gente sempre, né, encontra aqueles pequenos furinhos ali na face do cabeçote. Muitas das vezes é uma vareta de baixa qualidade. Claro, não estou descartando nenhum outro defeito, nenhum outro, por exemplo, Lucas, será que então não pode ser um gás contaminado? Claro. Eu fiz uma live falando só sobre porosidade, né? Possíveis causas de porosidade no alumínio. Justamente para o pessoal entender que não é simplesmente o gás, não é simplesmente a vareta. Existem vários fatores e que devem serem analisados, tá?
mas é um fator que normalmente o pessoal acaba esquecendo, é a vareta. E aí às vezes ainda tem o problema da limpeza. O cara, além de estar utilizando uma vareta inadequada, ele ainda não limpa nem o material adequadamente, nem a vareta. Então, como o próprio Otávio falou, a gente sempre usa esse termo limpeza, limpeza e limpeza na soldagem de alumínio, tá? Mas voltando aqui para o nosso tema, né, eu estava falando sobre a questão da montagem. E a montagem, pessoal, eu considero como um principal, até eu coloquei lá, o segredo para a alta performance. Ao meu ver, tá? Vou dizer aqui, alguns profissionais que trabalham aqui com alumínio podem até discordar. Se discordam, já levanta a mão aí e grita. Mas a questão é, ao meu ver, o principal fator que torna o seu trabalho, né, você como profissional, um cara com um trabalho diferenciado, é você ter um certo... você trabalhar com capricho, você ter realmente o maior cuidado, por exemplo, quando eu for fazer uma montagem como essa daqui, em variáveis que pode estar te atrapalhando. Como assim, Landrinho? Uma montagem como essa daqui, quando a gente vai soldar, por exemplo, eu vou montar uma junta de topo. Uma junta de topo, normalmente, numa chapa de 3 milímetros aqui, o procedimento normalmente a gente utiliza, né? Sem chanfro mesmo, deixa ela coladinha, né? Sem abertura e sem desalinhamento. E aí o cara vai dar os pontos lá numa junta de topo como essa daqui. Ele vai lá e ele deixa, sei lá, o meio ficou alinhado, o finalzinho ali deu uma leve desalinhada, o meio também, ou seja, ficou algo a desejar. Ele deixou a abertura nos cantos, outros cantos ficaram mais fechadas. Outro detalhe, uma junta de topo como essa daqui, ó, ela tem um início aqui, ó, onde o material ele dissipa calor muito rápido, e aqui o material ele tem para onde dissipar calor. Então o material aqui ele tende a penetrar com maior dificuldade e aqui com menor dificuldade, rapidamente ele penetra aqui. Então uma montagem como essa daqui, se você não tem cuidado com essas variáveis, né, de no momento da montagem deixar toda fechadinha, né, de dar os pontos ali sem excesso de material, porque aqui você vai passar um acabamento. Às vezes o cara vai pontear uma junta de topo, aí o que é que o cara faz? O cara vai lá e coloca uma varetinha aqui aí no meio do cordão, sendo que você vai passar um cordão aqui por completo. Uma junta como essa daqui, ela pode até ser colocada um pouco de vareta, uma gota muito pequena, porque você pode controlar o gotejado, você pode botar uma gota maior ou menor. Então uma gota muito pequena você pode até colocar, porque às vezes em junta de topo em alumínio, somente o ponto com solda autógena, ela pode trincar. Às vezes acontece de a gente estar montando e ela fica trincando o ponto. Mas dependendo da forma que você ajusta o ponto, ele não trinca. Às vezes eu faço ponteamento de juntas de topo somente com um ponto, né, a solda autógena, sem metal de adição, porque eu vou passar o material aqui e eu quero que ela fique toda uniforme. Então o que é que a gente faz? A gente sempre coloca uma rampazinha de descida ali para ela não extinguir o arco de vez. Se você dá um ponto com 160, 180 amperes aqui numa junta como essa daqui, 3 milímetros, e aí na hora que você apaga o arco aqui, ela extingue de vez, o material, a tendência é que ele deixa uma trinca lá naquele ponto. Mas quando você deixa uma pequena rampa, você vê que ela fica um ponto bem homogêneo e sem estar trincado. Além disso aqui, a gente normalmente faz uns pontos penetrantes aqui, ó, tanto no início quanto no fim. Por que isso, Landrinho? Pessoal, normalmente uma junta de topo como essa daqui, no início, se a gente não faz um ponto penetrante, eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Se passou, já levanta a mão aí. Um ponto penetrante aqui no início, se você não faz, normalmente quando você espera dar a largura e o ponto de penetração, quando você chega aqui na frente, ele aparece uma trinca aqui, ó, no início. Por que que isso acontece? Aqui é um ponto que é uma quina, ó. O material ele tem que penetrar aqui do outro lado, olha aqui, ó, a penetração. E aí o que que acontece? Se o cara espera demais aqui, quando ele sai, o material ele rapidamente ele vai esfriar nesse ponto aqui e ele vai gerar uma trinca. Então nesse ponto aqui, ele é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado numa junta de topo. Mas aqui, ó, já tem um outro oposto. Aqui ele tem para onde dissipar calor mais lentamente. Então como ele tem chapa aqui nessa região, você já não vai ter problema de trinca nessa região, tá? Se eu iniciar, por exemplo, a solda daqui para cá, o material ele já não vai trincar, tá? Ele já não vai trincar. Só que você vai ter um outro problema, você vai ter que esperar muito para ele dar o ponto de penetração aqui, o ponto de fusão. Como assim?
Você começa a esperar e o material ele não dá o ponto de fusão. Se você sair, ele fica sem penetração. Por quê? Porque o material ele começa a pegar o calor aqui e distribuir por toda a junta. Então o material, o alumínio, a transferência de calor dele é muito alta, é 6 vezes mais alta do que o do aço carbono, do aço inox. Então o que é que acontece? A gente passa muito tempo distribuindo calor nessa região e quando a gente sai ainda corre o risco dele não penetrar, porque ele está dissipando calor por toda a chapa. Enquanto aqui a gente tem uma rápida penetração e um risco de trinca, aqui nós temos um risco de não penetrar. Então, para evitar isso, o que é que a gente faz? A gente faz um ponto penetrante tanto no fim, no início, quanto no fim, tá? Aqui, ó, ela tem junta de ângulo, ela tem essa junta de topo dos dois lados, ó. Então, tanto no fim aqui, quanto no início, ela tem um ponto penetrante, pessoal. Não sei se vai dar para vocês ver. Esse aqui, na verdade, nem penetrou, ó. Mas normalmente a gente fala lá o ponto penetrante lá no canto. A gente faz um ponto penetrante tanto no início quanto no fim. Normalmente quando a gente vê alguma trinca, né, nesse início aqui de junta, é porque o cara não deu um ponto penetrante. Então em juntas de topo, normalmente eu dou essa dica. Tenta trabalhar essa questão de pontos penetrantes, tá? No início e no fim da junta. Tanto para você poder sair e não ter o risco de dar excesso de calor naquela região e uma possível trinca, como também no final, porque você também vem ali, ó, o material quando ele começa, você começa numa velocidade de soldagem. Chegou do meio para o fim, normalmente no alumínio a gente faz o que? A gente tem que aumentar a velocidade de avanço e de depósito. E aí quando chega no final da junta, se ela não tiver um ponto de suporte, normalmente esse material acaba ficando muito largo, né? A junta ela acaba ganhando largura demais na junta de topo, e ela acaba penetrando também demais. Então quando você tem um ponto ali de 15, 20 milímetros ali no final, você vai chegando lá no final, você já aciona a rampa de descida e ela já chega com a rampa de descida onde? Em cima do ponto penetrante. Então isso aqui é uma dica importante, não só para a junta de topo, tá, pessoal? Do mesmo jeito acontece na junta de quina, tá? E na junta de ângulo também. Junta de ângulo a gente já não faz ponto penetrante. Na verdade, a junta de ângulo ela não deve penetrar. Uma vez que ela penetra, por exemplo, uma chapinha dessa de 1/8, se você ultrapassar o calor para essa junta, ela acaba dando um excesso de calor. A gente, normalmente, isso é inspecionado como um excesso de calor. Então, em juntas de ângulo, a gente tem que ter muito cuidado para esse calor não ultrapassar muito a junta. O Valnei colocou, em tubulação de alumínio, o processo de soldagem é diferente? Não é diferente. Ele é a mesma coisa, tá? Independente de ser chapa ou tubo, a diferença é que normalmente no alumínio em tubo, não vou dizer só em alumínio, né? Seja em aço carbono, alumínio inox, passou para tubo, né? É uma solda circunferencial, ele acaba sendo mais difícil. Se no alumínio é difícil soldar pela questão do controle de temperatura do material, que ele, né, é muito rápido, você começa numa velocidade e muitas vezes você termina em outra. Claro, se você não tiver um pedal. Uma vez que você tem um pedal, você consegue controlar somente baixando a corrente da máquina. Além disso, você ainda tem uma outra dificuldade, que é o contorno do tubo. Então, inclusive hoje o pessoal utiliza muito aqueles posicionadores, né, onde o pessoal posiciona o tubo, né, seja uma junta de topo, seja uma junta de ângulo, né, coloca no posicionador, o posicionador ele vai girando automaticamente numa velocidade que você regula, e você vai ficando aqui, paradinho, só depositando material. Então é uma solução que o pessoal vem utilizando bastante. Estou falando, é claro, né, aqui para tubulações de pequeno diâmetro, vamos pensar assim, até 4 polegadas. Normalmente quando é de maiores diâmetros, né, que você precisa, por exemplo, inclusive fazer chanfros, aí existe todo um procedimento para que você consiga adquirir essa penetração e um bom acabamento, tá? Fala o que é ponto penetrante de novo. Ó, vamos lá. Uma junta como essa daqui, ela tem que fazer a solda, pessoal. Eu vejo que às vezes muito soldador compartilha uma solda muito bonita de alumínio, mas na própria postagem eu sei que aquele material não penetrou. Isso porque assim, são anos de experiência soldando alumínio, e eu já peguei, por exemplo, um aluno soldando alumínio aqui, e eu dizer, pessoal, fulaninho, tá penetrando? O cara disse, não sei. Eu digo, tá, mas quem tá soldando é você. Eu sei se tá penetrando ou não. E aí o cara, não, eu acho que tá. Eu digo, não tá penetrando não. E assim, a gente conhece tanto pelo ponto de fusão, né, o que você consegue enxergar ali, como também quando a solda tá pronta.
Quando você vê uma solda que ela dá muito brilho, mas ao mesmo tempo ela fica aquele acabamento muito cheio, alto, ela não penetrou. E aí a grande dificuldade está justamente nisso, você conseguir entender quando você está fazendo uma junta como essa, e você sabe que o material ele está dando ponto de penetração e você consegue manter aquele ponto de penetração do início ao fim. Isso aqui é feito com apenas um passe. Uma junta como essa daqui, uma junta de 3 milímetros, ela não tem necessidade da gente, por exemplo, dar um passe, né, de raiz e depois de acabamento, ou deixar abertura para fazer uma raiz para depois fazer o acabamento. Não, de maneira alguma. Uma chapa de 1/8 do alumínio, a gente deixa ela de topo aqui, pode até dar uma matadinha, um chanfre, por exemplo, nessa competição aqui que a gente treinava os alunos, o alumínio ele não podia ser chanfrado. Se pegassem o alumínio ali numa junta de topo com o chanfro, né, se o aluno tivesse feito um chanfro em V, meio V, em X, ou seja, se ele matou a quina de alguma forma, ele era penalizado, essa montagem ela não era avaliada, tá? Então, ela simplesmente você tem que dar um passe único e você entender que o material está penetrando. A questão é, se eu faço uma junta como essa daqui, tá? Se eu faço uma junta como essa aqui, vejam que ela não tem pausa. Ela começa aqui e termina aqui, ó. A diferença dessa daqui para o outro lado, ela começou dessa quina, né? E terminou na quina menor aqui, ó. Do outro lado ele começou daqui, ó. Na verdade ele começou daqui, provavelmente o soldador era esquerdo, né? Aqui, veja bem, ó. E terminou aqui, né? Quando termina aqui, aqui o calor é muito alto, ó. O aluno, ele, inclusive, ele começou a dar pequenos pontos de solda. Ele parou aqui em cima do ponto e começou a dar pequenos gatilhados para poder terminar. Então, esse ponto penetrante que a gente dá, simplesmente na hora que você está montando uma estrutura, eu não estou falando somente nisso, você precisa montar uma estrutura de alumínio, um tanque, vamos dizer assim. E esse tanque ele tem um início e tem um fim da junta. Quando você sai no início da junta, o ideal é que ele tenha esse ponto penetrante. E no fim também. Como é esse ponto penetrante? É você, no momento da soldagem, você montou aqui a quina, né? Montou essa quina aqui. Antes de você vir com as outras peças montadas, você já faz um ponto ali, ele é um cordão de solda já penetrando, é um ponto penetrante. Isso a gente faz, inclusive, em outros procedimentos de soldagem, mas no alumínio também a gente utiliza. Então, junta de topo, junta de quina, né, toda junta que ela precisa de penetração, o ideal é que ela tenha realmente esses pontos penetrantes. Isso para dar o suporte tanto no início e você não precisar de esperar tanto, como também no fim da junta, para quando você chegar lá, você ter aquele ponto de suporte. Você vem com material muito quente e você se libera a rampa de descida em cima do ponto penetrante. Então, o ponto penetrante ele serve para isso, tá? Essas dicas servem tanto para o alumínio da série 5000 quanto para a série 4000. Exatamente, Marcelinho, tá? Independente, até porque qual a diferença do alumínio série 4000 ou 5000? Você pegar, por exemplo, o alumínio da série 4000, normalmente ele é um pouco mais maleável, né? O alumínio de silício. E a diferença é que você vai ter que utilizar uma vareta também diferente, né? O da série 4000 você tem que utilizar uma vareta 40-43, o outro 53-56, tá? Mas independente da liga, tá? O comportamento durante a soldagem é o mesmo, tá? O aspecto visual às vezes muda um pouco. O escamado, por exemplo, do 53-56, ele é uma escama mais nítida. Já o 40-43 você tem um escamado às vezes até mais brilhoso, às vezes até fica um pouco caroçudo, né? E isso é um pouco característica de cada um. Eu, por exemplo, particularmente eu prefiro, eu acho mais bonito o acabamento da vareta 53-56, tá? Mas nem sempre a gente vai poder utilizar, a gente tem que utilizar a vareta de acordo com a liga de alumínio que a gente está trabalhando, tá? Você dá curso de solda, cara, eu sou ex-professor do Senai e assim, desde que eu saí do Senai, o pessoal já me cobrou, Landrini, por que você não monta um curso? Eu tenho minha empresa, sou proprietário da Metal Quality e desde que a gente começou, né, eu tinha planos de montar alguma coisa no online, porque no online a gente consegue resolver o problema de todo mundo. Eu não resolvo somente o problema da minha região. O da minha região, eu passei 8 anos fazendo isso, dentro do Senai aqui, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas aqui no online eu tenho alunos como, por exemplo, o Samuca, que está participando da live agora, que é lá do Rio Grande do Sul, né? Entre outros alunos do Rio Grande do Sul que eu tenho. Então, o online você não tem limites, não tem fronteira. A gente está ajudando profissionais do Brasil inteiro através de uma telinha, né? Então,
O meu método de ensino, normalmente a gente mostra em eventos que eu faço online. Por exemplo, eu fiz um em setembro, estou para fazer outro agora no final de janeiro, onde a gente vai ensinar a recuperação de um cabeçote, né? Como eu fiz no de setembro, porém vai ter algumas novidades que a gente vai estar falando nos próximos dias, né? A gente vai recuperar um outro cabeçote, dessa vez a gente vai recuperar um cabeçote a diesel, porém vai ter umas novidades que a gente vai estar falando a vocês, tá? Até lá. Mas eu decidi trabalhar no online por esse motivo, né? Eu até faço alguns treinamentos. Por exemplo, semana passada eu estava no Senai do Rio Grande do Sul, em Erechim, dando um treinamento lá. Porém, é um grupo fechado de professores que me contratou, o Senai, para me fazer esse treinamento, né? Então, assim, eu tenho uma turma aí me perguntando: Landrine, vamos montar um curso presencial? É algo que eu estou pensando. A gente está fazendo umas mudanças aqui da minha empresa e eu vou ter um espaço lá. A gente está pensando em ter um espaço para treinamentos, tá? E aí a gente vai tentar ver se vai rodar ou não, porque realmente o grande problema do presencial é o custo, que acaba ficando muito alto. Você fazer um treinamento online, você acaba quebrando, né, essa questão de você ter que viajar, de você se hospedar, de você se alimentar em outro estado. Então no online você consegue fazer seu próprio horário, né, e tem um acompanhamento, mesmo que sendo à distância, né, do professor quando necessário, né? E assim, mas é aquela coisa, tem aluno meu que mesmo fazendo o curso online, eles querem vir até aqui, querem me conhecer, querem fazer algo presencial, e a gente está pensando em fazer essa possibilidade, tá? Então, fiquem ligados que, né, esse 2023, se Deus quiser, ele vai prometer muita coisa boa aí, não só para vocês, como para mim, como para todo mundo, tá? A gente deseja muita coisa boa para todos. Essa é boa, beleza? Fotinha pro Instagram, cara, tá na moda, né? Não acho errado, né? Todo mundo pode ter. A gente vê muita coisa errada na soldagem sendo postada no Instagram. A gente só espera que isso não seja tomado como base, porque às vezes você vê uma solda bonita, porém essa solda ela não é um procedimento correto e que não pode ser aplicado na indústria. Então, assim, quando é para fins, né, de tipo assim, vamos postar porque é um negócio diferente, é bacana, eu apoio. Eu só acho que não deve ser motivado a outras pessoas fazerem a forma inadequada, né? Não vou estar citando exemplos, mas que isso tem que ser realmente tomado bastante cuidado, tá? Eu estava falando sobre a questão da montagem, né? De juntas de topo, quina. Não somente topo, quina, mas ângulo também. Landrine, o que é que pode ocasionar uma junta de ângulo? Olha, veja bem aqui as juntas de ângulo. O aluno que fez isso aqui foi campeão mundial, hein? O cara era bom. Uma junta de ângulo como essa no alumínio, pessoal, muita gente acha que alumínio é fácil. Acha que uma junta de ângulo é mais fácil ainda. Junta de ângulo, para mim, tá? Isso é minha opinião, é a junta mais difícil de se soldar no alumínio. Se você for comparar, por exemplo, uma junta de quina e topo, o aluno, quando ele está em aprendizado, é mais fácil de aprender, por mais que ele tenha uma certa dificuldade de entender ali essa questão do ponto de fusão que eu estava falando, né? De entender quando o material ele realmente está penetrando, porque você não está vendo a raiz. Você tem que entender que o material está penetrando, ou seja, você entender o ponto de fusão adequado para adquirir a penetração. Depois que ele pega isso, se torna muito fácil, né? E muitos acabam fazendo um bom acabamento mesmo sem penetração. Agora, a junta de ângulo, ela é uma junta que não apenas é mais difícil de você aprender a soldar ela, como também ela tem muito, a gente tem que ter muito cuidado no momento da montagem. Primeiro, você quando vai fazer uma junta, por exemplo, uma chapa como essa daqui, que é uma chapa fina de 1/8, 2 milímetros, 4, você tem que ter muito cuidado para não deixar aberturas, né? Eu acabei de falar há pouco tempo com relação à avaliação de excesso de calor nas juntas de ângulo. Se você deixa uma abertura numa junta de ângulo, numa chapa fina, existe uma forte tendência de nesses pontos ele dar excesso de calor. Então o excesso de calor ele tem que ser evitado e para isso é necessário uma boa montagem. Então tem que ser uma junta muito bem preparada para ela encostar bem. E às vezes o cara vai dar um ponto de solda, ele vai lá para dar um ponto de cada lado, um lado ficou bem coladinho, o outro lado ficou aberto. E aí o cara vai embora. Então assim, pessoal, a montagem eu acho que de todas as montagens a junta de ângulo é até a mais fácil. Mas eu vejo muitos profissionais que não têm esse cuidado. Eu já vi, tem muito aluno meu deu mandado pegar uma montagem essa daqui,
O cara montar ela todinha e eu dizer, desmonta todinha por completo. Ah, porque não sei o que, o cara fica chateado porque eu mandei desmontar. Eu disse, porque você não vai fazer uma boa solda. Então assim, se vocês me derem uma estrutura muito mal montada, a tendência é que eu faça merda também. Por mais que eu tenha uma baita habilidade, eu vou deixar falta de fusão, falta de penetração, excesso. Um lado vai ficar mais alto do que o outro vai ficar mais baixo. Um desalinhamento, de repente, que você ponteia, tem um lado que penetra, outro não. Uma altura, de repente, vai ficar mais alta. Enfim, a montagem, a preparação, eu acho que é o ponto principal, né, de estrutura. Não somente isso, como também a limpeza, né? Eu não tô, até agora a gente não falou sobre soldagem, a gente só falou sobre planejamento, preparação de junta, e eu quero falar da limpeza. Porque isso aí, uma vez que você se planejou bem, né? Você preparou todas as suas estruturas, montou com todo o cuidado. Ó, eu lembro bem que uma vez eu estava fazendo uma prova no Pernambuco, era uma prova entre o aluno do Senai do Rio Grande do Norte e o do Pernambuco, né? E o pessoal disse, cara, aquele menino é muito caprichoso, né? Vieram me dizer, me falaram que me achavam muito caprichoso, porque via o cuidado que eu tinha na montagem e tal. Essa palavra caprichoso, ela me dá um negócio muito bom, sabe? Caprichoso, seja caprichoso. Eu não vejo um soldador que não seja caprichoso, que ele não é foda, tá? Então, se vocês observarem aqueles caras que são foda soldando, pode prestar atenção. Eles são muito bons montando as peças, eles são muito minuciosos, eles têm todo aquele detalhamento. Não é aquele cara que monta de qualquer jeito, não. É um cara que realmente ele tem muito cuidado com tudo que ele está fazendo. E isso aqui, ó, precisa de muito capricho. Soldagem de alumínio precisa de muito capricho na preparação e na limpeza, tá? A limpeza, ela, por exemplo, essa montagem aqui, ela não está feita a limpeza com escovas, né, aqui na borda. Já teve anos da gente levar alunos que faziam essa limpeza. Mas isso aí, às vezes, de um ano para o outro acaba mudando. A gente vai vendo que o alumínio é de boa qualidade. E aí a gente passa para o aluno. Ó, se o aluno ele tiver em boas condições, você passa só o álcool e vamos ganhar esse tempo aí. Porque acaba perdendo tempo e outro. Às vezes o material está muito limpo e ele não, você tem certeza que aquele material não vai contaminar. Somente a limpeza com álcool isopropílico ele já resolve. Mas a limpeza nunca é demais, né? Às vezes você perde um pouquinho mais de tempo ali ao passar uma escova ali de inox ou de latão, mas é uma coisa que vai te dar um resultado muito significante no final das contas, tá? Às vezes o cara diz, ah, Lucas, mas o material tá tão novinho, para que eu limpar? Será que vai sujar? Na dúvida, limpa, tá? Eu já peguei muito material visualmente, beleza, assim, era absurdo, ou seja, material limpo, e quando você vai abrir o arco, você vai soldar, tá lá a contaminação, né? Como a gente pega às vezes uma chapa muito limpa, que você tira a película e você passa o álcool ali, quando você olha a flanela tá preta. Do mesmo jeito acontece com as varetas também, né? A vareta, quando você passa lá o álcool, tá puxando em todas as varetas, a tendência também é que essas varetas também elas liberem bastante sujeira. Então esse capricho, né? Capricho seja na preparação, na montagem, na limpeza, vai tornar você um profissional fora da curva. Aí o cara diz, ah, é só, tá? Porque o cara tem, sei lá, o cara nasceu com a bunda virada para a lua. Não é isso. O cara, ele é muito esforçado e ele sabe onde é que ele tem que caprichar para poder adquirir um bom acabamento, né? Eu até disse uma vez, né, por exemplo, no dia a dia, às vezes quem enche cabeçote, ah, Lucas, eu tenho que encher um cabeçote, eu tenho que limpar a vareta. Cara, o ideal é limpar, tá? A grande maioria não limpa. Mas você pode ter certeza, aquele cara que limpa a vareta, ele não deixa um poro na poça de fusão dele. Para ele isso faz uma baita diferença. Já tem pessoas que não, mas um porozinho ali, acolá, eu vou perder tempo e tal, e não liga para isso. Então assim, a alta performance, ela às vezes ela precisa de um trabalho a mais, né? A alta performance que eu falo, não é somente, por exemplo, você ser rápido, você ser eficiente na questão de você entregar o produto, mas na qualidade também, tá? Uma vez você feito um capricho, não quer dizer que você vai perder também rapidez na entrega do seu serviço, não. Acetona ou álcool isopropílico, qual o melhor para a limpeza? Eu confesso a você que
eu não tenho muito, digamos a dizer, o acetona é melhor, porque os dois vão muito bem, tá? Uma vez eu lembro que eu peguei uma acetona, né, estava num laboratório de química do Senai de Goiás, e o pessoal trouxe uma acetona que ele era muito forte. E esse teor dele, devido ser muito alto, tipo assim, a gente tem que ter um certo cuidado, até para deixar, ele tem que ficar tampado, se você deixasse ele aberto, ele evaporava. E esse acetona, ele era muito, tipo assim, o quanto ele removia dióxidos, de sujeira, né, poeira, era muito foda assim a limpeza dele. Eu lembro que a gente passava e quando você olhava a flanela estava muito suja. Mas assim, o álcool isopropílico a gente não consegue limpar tão bem quanto? Consegue, tá? Então assim, tem acetonas também que você tem um teor mais baixo, que o álcool isopropílico vai ser, digamos assim, mais eficiente. Então vai depender muito do teor, né? Digamos assim, do quanto mais forte for a concentração, a tendência é que ele acabe removendo mais, né, sujeira do material. Ele botou aqui o Nascimento. Eu limpo tudo, depois eu não corro atrás do prejuízo. Exatamente. Quando a gente treinava os alunos para participar das competições, eu dizia, vocês só tem uma oportunidade. A gente, quando compete nessas competições de solda, a gente só tem uma chance para poder participar de uma competição dessa. Por exemplo, eu fui campeão, né, em 2010 e 2011. Nacional 2010, Mundial 2011. Eu não podia participar de outra competição. Então, se eu não tenho chance de erro para no outro ano eu ir lá e tentar ganhar o porque eu perdi. Eu só tenho uma única, né, chance. Então eu dizia, e aí, vocês vão limpar ou não vão? Se vocês não limpar, corre o risco de gerar alguma contaminação em alguma solda e você perder pontuação por conta disso. Então o cara ia lá e realmente ele não achava melhor, né, não arriscar. Então é melhor limpar. Então o ideal é sempre limpar, como você falou, Nascimento, para evitar realmente, né, de ser surpreso. Solvente também serve para a limpeza? Cara, quando não tiver o álcool, serve. Tá? Normalmente eu não limpo com solvente, não. E eu já vi muita gente dizer, eu só limpo com solvente, tá? Eu não indico, tá? Eu acho que o solvente, ele, apesar dele ser bem agressivo, mas eu nem gosto de trabalhar com solvente no meu dia a dia, até para, sei lá, pegar na pele, enfim, eu prefiro trabalhar com álcool, né? Às vezes não tem o isopropílico, a gente pode usar ali um 90%, ele vai muito bem. Só tenta não trabalhar com 70%, porque ele acaba deixando umidade na peça, né? E no momento da soldagem você vai ver que ele vai querer contaminar um pouco. Então, só evitar, né? Bombril serve? Bombril. Ô Fábio, só me explica aonde colocar o bombril. Eu só não entendi aonde colocar o bombril. A gente. E falando já sobre essa montagem aqui, tem um vídeo que eu gravei, eu vou estar subindo para o YouTube, falando, né, todo o passo a passo, como eu faço para montar uma estrutura como essa, né? Era um método que eu utilizava com os meus alunos. E a gente vai estar mostrando desde a preparação, montagem, né, a leitura do projeto, na peça, na bancada, e como eu faço esses pontos penetrantes, eu explico por que a gente faz isso na prática, né? Então é um vídeo onde eu faço na prática uma estrutura como essa daqui, tá? Então fazendo todas as juntas. A intenção de fazer uma estrutura como essa aqui é praticar, botar o aluno, né? Você não vai pegar uma peça grande, uma chapa de alumínio. Não, você pega uma pecinha pequena, né? Com várias juntas para poder praticar. Isso é um corpo de prova, né? Com o aluno. Então, isso aqui é até um projeto que eu mandei para os nossos alunos também, para eles poderem praticar. Esse material eu estou editando, né? Para poder passar tanto para os alunos como para o YouTube. Normalmente para os alunos a gente tem umas coisas especiais que a gente coloca lá, mas a intenção disso aqui é mostrar justamente esse grau de detalhamento, como fazer para realmente conseguir uma estrutura de boa qualidade, para que você consiga adquirir boas soldas como essa, tá? O mesmo soldador, ele recebendo uma estrutura como essa, mal montada, ele vai ter muita dificuldade e ele vai ter vários problemas, tá? Você pode ter certeza, se eu pegar uma montagem dessa daqui e entregar na mão de um aluno, ela muito mal montada, ele vai fazer merda. E às vezes ele pegando às vezes não. E se ele pegar uma muito bem montada, ele tem uma certa tendência a ter bons resultados. Então foca nisso, tá?
ser caprichoso para ter realmente sempre aquele cuidado, né, e ter todas as juntas bem montadas para que realmente vocês consigam adquirir bons aspectos visuais. Isso eu estou falando no alumínio, mas isso serve para qualquer material, tá? A mesma coisa acontece para o inox. Às vezes o cara, eu já mandei aluno desmontar uma estrutura como essa aqui no inox, porque eu pedia para deixar quina com quina e o cara deixava aqui, ó. Eu sabia que naquele ponto não iria penetrar. Então, da mesma forma, por exemplo, em um canto que era para ficar quina com quina, ficou uma abertura e que naquele canto ele ia ganhar na penetração, mas ele ia perder no contorno de raio, porque era avaliado o contorno de raio. Se ela ficasse muito baixa, ele poderia perder ponto também com isso. Então, a preparação ela é muito importante. E pessoal, esse vídeo, né, a gente vai estar mostrando não somente, né, todos esses macetes, como também a execução das soldagens também que a gente fez. Tá? Então, logo a gente vai estar subindo no YouTube. Já peço que para quem não segue a gente no YouTube, né, se inscreve lá no nosso canal. Tá? Lá a gente vai estar postando a partir de agora bastante coisa bacana. Eu tenho planos de fazer também algumas aulas práticas lá no YouTube, então já aproveita para não perder nada, tá? Cabeçote e soldar cárter, tem que fazer pontos no começo e no final para não trocar. Ô Francisco, inclusive tem muita gente que, por exemplo, tem uma trinca num cárter, né? E aí eu tenho que fazer aqueles furos, né? Eu tenho que fazer aqueles furos lá para poder não deixar a trinca ela continuar. Eu particularmente indico, tá? O cara diz, Lucas, é bacana fazer os 2 furos no início e no fim da trinca ali para evitar dela se alastrar. Cara, eu indico. Mas eu não faço isso. Para você ter ideia, eu nunca fiz isso porque às vezes acaba demorando um pouco mais de tempo e ao meu ver não é necessário. Não é necessário porque assim, do jeito que eu faço não tem necessidade. Normalmente eu faço isso. No final da junta lá, eu já deixo um ponto de suporte ali, ele penetrante. Chamo ponto penetrante. Por isso que a gente tem que conhecer o ponto de penetração do alumínio. Então, você dando um ponto penetrante ali no finalzinho ali, ela já vai evitar desse material ele se alastrar, entendeu? Então, a gente dá um ponto penetrante no final e, se possível, também ali no início, ou pelo menos começar ali no início, onde realmente a trinca um pouquinho antes. Ele começa 5 milímetros antes ali, até chegar lá na trinca, para poder continuar. Então é uma saída também, tá? Então faço isso também. Mas se alguém me pergunta, é uma maneira também bastante eficiente fazendo os furos no início e no fim da junta. Deixa eu ver aqui. Estamos esperando sua visita no Aluga Soldas. Ô Lima, cara, vai ser um prazer, cara. Logo eu vou estar em São Paulo. Eu acredito que eu vou estar em São Paulo em janeiro ou fevereiro. Estou me planejando aí. Se eu for, a gente dá um pulinho aí para conhecer. Vai ser um prazer. Só da Potiguar, show. Valeu, mano. Cara, você tem muitos conhecimentos. Show, meu amigo. Seja bem-vindo, Bragança. Cara, vindo de você, que é um cara praticamente... É você e o Messias, cara, nesse mundo de soldador aqui. Que a gente tem que ter total respeito. A gente fica muito lisonjeado, viu? O Bragança é um cara que tem muita experiência, já é do trecho há muito tempo. Até hoje, eu fico surpreso como é que o Messias Carvalho e o Bragança conseguem ir com a idade deles hoje para debaixo de um tubo. Porque eu hoje ainda já sinto dificuldade de ir para debaixo de uma tubulação, soldar bocal colado. E aí pega um cara desse aí que vai para debaixo de um tubo brincando, a gente vê que a gente tem que se cuidar muito. Hoje de manhã mesmo eu fui muito cedo para academia, né? Eu tenho me cobrado isso, que a gente trabalha muito. Eu com esse meu projeto no online, né, a própria Metal Quad toma muito meu tempo. E aí, às vezes, falta tempo para se cuidar da gente, né? E, cara, eu tenho que fazer academia, já me matriculei, uma academia aqui perto de casa, uma academia confortável, para mim não ter desculpa de estar faltando. Porque justamente isso, a gente trabalha com solda, a gente precisa de muita, né, condição física, né? Hoje eu já tenho uma limitação, por exemplo, no joelho, né? Eu, quando era mais novo, jogando bola, e isso me atrapalha. Mas imagina se eu começo a engordar, se eu começo a perder mobilidade, isso acaba me atrapalhando nas minhas práticas também. Então eu me cobro muito nisso. E aí eu vejo você e o Messias, né, debaixo de uma tubulação saindo com o bocal colado, eu fico, cara, eu tenho que me cuidar, senão não vou chegar na idade desses caras aí nesse padrão não. Ó, o Sol da Potiguar já sabe onde precisa vir em São Paulo.
O Anderson da Soda Potiguar, eu disse a ele que eu ia para São Paulo e a gente ia fazer uma dancinha. O cara, quem não segue esse cara, começa a seguir o Soda Potiguar. Ele tem postado uns vídeos que eu me amarro, cara. Eu sou um cara bem sério no meu dia a dia, mas eu gosto de muita cachorrada também, de brincadeira. Inclusive já fiz alguns vídeos, né, com algumas palhaçadas ali. E eu disse aí, vamos fazer um negócio junto aí. Cara, quando eu for para São Paulo, a gente vai sim organizar algo para fazer e tirar uma onda. Foi muito bom estar com vocês, é sempre bom aqui. Para mim é corrido, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório tudo isso que a gente faz aqui nas redes sociais. Às vezes, inclusive, eu tento fazer 2 lives por semana, eu não consigo uma. Pessoal, uma boa noite a todos, tá? E até a próxima.